deepest water, I won't go under, I won't drown. And when I'm in over my head, I know that you won't let me down. And when I'm broken and down to nothing, I know that you are always up to something good. I know
vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível, os céus vem e vão, teu trono acima Aleluia, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda a esse culto de celebração. Nós estamos mais uma vez aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que esse Espírito possa ser sobre a tua vida, sobre a tua casa, e você possa transbordar de esperança, transbordar de fé, no meio de toda essa confusão, loucura que a gente tem vivido. Que o nosso coração possa estar transbordando de esperança, transbordando de graça, de alegria naquele que nos salvou, naquele que nos ama, naquele que tem cuidado de mim e de você. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Aleluia!
poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É Ele quem traz paz ao caos dos homens, é Ele quem traz paz e ordem à nossa vida. Esse é o nosso Deus, aleluia. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Ele reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Livre nós somos em ti, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Se você puder, declare isso aí na tua casa. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno é. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Ele nos salvou, salvou a mim, salvou a você, a nossa dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. A graça dele nos alcançou e nos alcança a cada dia. Aleluia, aleluia. Nossa vida está firmada em ti, Senhor. Digno, digno dessa canção, digno do nosso louvor, digno da nossa vida é o Senhor. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome
nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Na minha vida, digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor, digno, Senhor, da minha vida, do meu louvor, digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, Senhor, nós somos teus. Aleluia, esse nome está acima de todo nome. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Digno da minha vida, dessa canção, tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, a nossa vida está firmada no Senhor. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Ele é o nosso fundamento, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o fundamento da minha e da tua vida. Quando nós estamos firmados no Senhor, não importam os ventos, não importam as circunstâncias, não importa, nós podemos sentir o vento, mas nós estamos com a nossa casa firmada no Senhor, firmada sobre a rocha que é o Senhor. Aleluia. Você pode declarar isso: eu vou construir a minha vida no Senhor. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida em ti.
confiança no Senhor, a nossa vida no Senhor. Pai, a nossa vida está firmada na rocha, que é o próprio Jesus. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, porque o Senhor põe ordem no caos. O Senhor tira o medo daquele que está com medo. O Senhor dá esperança ao que está desesperançado. Senhor, que nós possamos depositar a cada dia a nossa fé no Senhor, naquele que nos guarda, naquele que é digno de receber o louvor, a adoração, digno da nossa vida, como nós declaramos nessa canção. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória e todo louvor hoje para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, com uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Bom dia, meus irmãos e irmãs aqui da Igreja Nova Esperança, todo mundo que está nos assistindo aí nessa transmissão. Eu queria saudar a todos vocês nessa manhã maravilhosa com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado porque você está conosco hoje sintonizado nessa transmissão online do culto da Igreja Nova Esperança. E juntos nós estamos aqui, mesmo separados, mas juntos em espírito dessa transmissão. Muito obrigado. Talvez você aí do Brasil, você algum amigo aqui da nossa comunidade da Grande Orlando, ouviu do nosso convite, ouviu da nossa transmissão e aceitou o convite para estar conosco. Deus abençoe muito a você nessa manhã, a sua família, a todos nós que estamos aqui reunidos através dessa transmissão. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre." Irmãos, nós estamos vivendo tempos diferentes. Nós estamos vivendo um tempo que, especialmente aqui nos Estados Unidos, a gente não estava muito acostumado, não. É um tempo de escassez, e essa escassez tem a ver com menos trabalho, tem a ver com menos ganho, mas ontem eu tomei o cuidado de mandar uma mensagem, se não para todos, para pelo menos quase todas as pessoas que têm frequentado a Igreja Nova Esperança, e eu deixava uma mensagem de bênção e ao mesmo tempo eu dizia: por favor, me ligue de volta, eu preciso saber como vocês estão. Estão passando alguma necessidade? Estão passando por algum aperto? E impressionante, houve uma família que disse: pastor, eu perguntei para eles, eu sabia que o marido ainda estava sem trabalho, e eu perguntei: vocês precisam de alguma coisa? E ele disse: olha, pastor, a gente agora voltou ao trabalho, está começando a movimentar de novo. Eu perguntei: mas voltaram agora, e o que você acha de uma cesta de alimentos? Pastor, seria muito bem-vindo. E a gente já providenciou, e essa cesta já está a caminho. Mas eu queria destacar o seguinte: do restante, todos estão trabalhando. E alguns me diziam assim: menos dias de trabalho, mas tudo aquilo que a gente precisa está sobre a nossa mesa. Deus está nos suprindo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu queria que você entendesse isso. Quando nós semeamos e nós temos semeado no reino de Deus, amados, Deus não vai permitir que falte na sua mesa. Deus não vai permitir que falte na sua casa o sustento da sua família. E a gente sabe da fidelidade de Deus, e a gente tem falado sobre a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus acontece e é provada justamente em momentos como esses. Teve uma pessoa que não é da nossa igreja, ele ligou para mim essa semana e disse assim: pastor, eu gostaria de fazer uma oferta, porque eu vi que vocês estão com uma campanha de levantar alimentos para
para as pessoas que estão sem trabalho e as famílias que estão passando alguma necessidade. Eu queria contribuir. Sabe por quê, pastor? Porque durante todo esse tempo, na nossa companhia, não faltou trabalho. Pelo contrário, manteve-se do mesmo jeito. Até desse tamanho de bênção Deus derrama sobre as nossas vidas. Não é mesmo, meus irmãos? E esse irmão mandou, não em coisas, não em alimentos, ele mandou em dinheiro mesmo, uma oferta para que a gente pudesse comprar alimentos e dar para pessoas que estão em necessidade. Meus irmãos, aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas aquele que semeia com fartura, como diz a palavra de Deus, muito colherá. E, amados, nós estamos passando um tempo em que nós precisamos continuar com a fidelidade, porque a fidelidade de Deus não falta para conosco. A fidelidade de Deus não falha. E eu queria que o irmão entendesse isso. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de contribuir. Eu queria lembrar os irmãos de uma coisa muito importante. Nós ainda estamos levantando alimentos, nós ainda estamos recolhendo alimentos não perecíveis para ajudarmos famílias que estão em necessidade. Por favor, faça parte dessa campanha, a nossa CCC, a campanha da Cesta Cheia. Contribua, um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma lata de óleo, um pacote de macarrão, seja o que for, contribua, procure a gente, faça a sua doação e você vai estar contribuindo com uma pessoa, com uma família que realmente está em necessidade. Mas você tem sido muito abençoado. E eu oro para que Deus continue abençoando. Eu sempre digo para a igreja, 2 orações o pastor está fazendo pela igreja. Aliás, 3 orações que o pastor está insistindo diante do trono do Pai, para que essa pandemia acabe logo, clamando ao Senhor pela sua misericórdia por todo mundo e acabe logo com essa pandemia. Em segundo lugar, eu oro pela nossa igreja, pedindo para que ninguém passe necessidade de nada. E em terceiro lugar, para que ninguém sequer pegue um resfriado durante essa pandemia. Que a graça protetora e a graça provedora do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Para aqueles que vão contribuir agora online, eu gostaria de orar pela sua vida e receber diante do altar do Senhor em oração e abençoando a sua vida nesse instante. Feche os seus olhos, vamos ter essa palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão lindo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em família, glorificando o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra que não falha. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade. E sabemos, ó Deus, que os teus filhos, mesmo, ó Deus, com menos trabalho, com tantas pessoas, ó Deus, trabalhando às vezes 2, 3, 1 dia por semana, ainda assim, ó Deus, no pouco tem sido fiel, porque o Senhor Jesus disse que quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. De tal maneira, ó Deus, que muito obrigado pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, pela vida dessa família, que, ó Pai Santo, com alegria, não por necessidade, não por constrangimento, estende a sua mão para o teu altar, para contribuir com a tua obra. Louvado seja o teu santo nome pela vida dessas famílias e pessoas, que a mão do Senhor, a palavra do Senhor, a proteção do Senhor estejam estendidos para abençoar essa casa, enquanto o Senhor continua abrindo as janelas do céu, as janelas dos céus. Quando muitos têm, ó Deus, as portas fechadas, o Senhor abre as janelas dos céus sobre a vida dos teus filhos. Assim, ó Pai, com gratidão nós consagramos e te louvamos nesse momento, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Salmo 136, a misericórdia de Deus. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Psalm 136:4. To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever. Psalm 136:4.
To him that made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. Psalm 136, 8, 7, and 8. O Ministério de Ação Social da Igreja Nova Esperança continua recebendo doações de alimentos não perecíveis para a montagem e distribuição de cestas básicas. Se você quiser participar, procure a igreja através do número 407-275-6161. Você, mulher, está convidada a participar do Café das Amigas online, que acontece pelo Zoom às segundas-feiras às 5 da tarde. Para receber o convite, basta enviar uma mensagem para 407-275-6161. Tem sido um tempo de troca de experiências, de oração e de muita alegria. A nossa escola bíblica, EBINE, continua a todo vapor toda terça-feira às 7h30 da noite, também pelo Zoom. O pastor Sandro Ferreira tem nos ensinado sobre Atos dos Apóstolos e tem sido um tempo edificante. Para participar, envie mensagem para 407-275-6161. Na quarta-feira, às 8 da noite, temos o Bate-Papo dos Homens, um tempo de oração e de edificação pelo Zoom. Também para participar, envie uma mensagem para 407-275-6161. Convide seus amigos. Nessa sexta, a partir das 7h50 da noite, estaremos online no nosso canal do YouTube para participar da Noite da Esperança, nosso culto de oração. Participe, coloque seus pedidos e venha ser extremamente edificado pelo Senhor. Para enviar seus dízimos e ofertas, você pode usar o aplicativo da igreja na opção Giving, nosso website na página Colabore, o aplicativo Cash App, usando o cifrão Igreja Nova Esperança, ou enviar uma mensagem para 407-275-6161. Mais uma vez, as pessoas que entraram conosco aí agora, durante esse tempo, que eu não tinha saudado ainda, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, amados, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês a respeito desse assunto hoje. Nós começamos na semana passada sobre o tema fé para toda obra, fé para toda obra. E eu gostaria de terminar hoje, né? São 2 mensagens apenas sobre esse assunto. Na semana que vem, domingo, Dia das Mães, nós teremos um culto especial em que nós homenagearemos as mães da nossa igreja, as nossas mães dos membros da nossa igreja, dos participantes da nossa igreja, e as mães que estiverem conosco também participando e nos assistindo, tá bom? Então é um culto muito especial e a gente queria agradecer aí os nossos irmãos e irmãs do Ministério de Ensino Infantil, pela preparação aí desse vídeo, das crianças recitando versículos da palavra, e durante todo esse tempo da nossa quarentena, esse pessoal que está aprendendo da Bíblia, continua aprendendo da Bíblia, assim mesmo. Amados, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 16, onde nós lemos as seguintes palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Acompanhe comigo aí com bastante atenção a leitura da palavra de Deus, tá bom, gente? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas.
ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com um dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amados, que Deus nos abençoe, mais uma vez na meditação da palavra do Senhor. Fé para toda obra, ou fé para toda obra. Em primeiro lugar, eu queria fazer aqui, nós estamos fazendo aqui um trocadilho com pau para toda obra, e eu me lembrei dessa expressão fé, porque, meus irmãos, além de fazermos esse trocadilho, nós estamos nos lembrando desse ensino do apóstolo Tiago, que nos ensina que a fé sem obras é morta. E é por isso, meus irmãos, que a fé, ela é para ser usada, ela é para crermos no Senhor, para confiarmos no Senhor. Quando eu pergunto para alguém, você tem fé? A pessoa diz, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Deus. Ou seja, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu estou tranquilo nas mãos do Senhor. E também a fé, meus irmãos, é para ser usada com obras e boas obras, ou as obras do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso na semana passada, e na semana passada nós também fizemos uma pergunta: você conhece alguém de fé? Você conhece alguém que você considere ser uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que tenha pelo menos 5 características de fé? Em primeiro lugar, que essa pessoa tenha uma fé no Senhor Jesus que já seja longa e perseverante. O tempo que você conhece essa pessoa, talvez por anos, essa pessoa continua firme nos pés do Senhor Jesus e não desiste. Uma fé pela qual essa pessoa tenha passado por fortes e difíceis provas da sua vida, e você tem conhecimento disso, e ela saiu de lá mais do que vencedora. Em terceiro lugar, uma pessoa que tem uma fé grandemente usada por Deus para que ela sonhe com coisas grandes e que pela fé ela já tenha realizado grandes coisas no Senhor. E ainda, uma fé que leva essa pessoa a ser uma pessoa sóbria, equilibrada, sempre confiante no poder e no amor de Deus no meio de qualquer situação, nas situações de crise. E em quinto lugar, uma pessoa de fé cujos valores morais são elevados. Não importa a circunstância, não importa a oferta do mundo, mas ela mantém-se na honestidade, no amor, na bondade, na generosidade, na integridade, livre de vícios. Você conhece alguém assim? Amados, essa pessoa é para ser observada, é para ser admirada, e essa pessoa é um padrão. Paulo diz assim a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo também vai nos dizer 2 vezes nas suas cartas, meus irmãos: sede meus imitadores. Não há problema de você ser imitador de alguém. Paulo ainda vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E por várias vezes Paulo exorta as igrejas, as pessoas das igrejas, das cartas que ele escrevia, falando a respeito do seu caráter, da sua integridade em Cristo Jesus, e que essa integridade, esse modelo, essa firmeza na fé é que deveria ser copiada, que deveria ser imitada. Então, eu estou chamando a atenção de você para esse momento, para que você se lembre de alguém. Porque às vezes nós lemos algumas histórias, ou lemos várias histórias da Bíblia, de pessoas que são consideradas por nós como pessoas heróis na fé, mas a gente diz, eles estão tão longe. Eu queria que você entendesse que aquelas pessoas eram pessoas simples, como essas pessoas que você conhece hoje, e que você diz assim: olha, eu gostaria de ter uma fé
como dessa pessoa. Você conhece sim, eu conheço algumas sim. Especialmente, amados, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que tudo foi alterado e prejudicado por causa dessa doença, em que tantas pessoas ficam doentes e outras tantas estão morrendo, nós precisamos, tudo foi mudado, tudo foi alterado e para pior, né? Em muitos sentidos, nós precisamos falar sobre a fé, a qual é um presente de Deus para nós. A fé é um presente de Deus, que Deus nos dá. Esse presente precisa ser desenvolvido, esse presente ele precisa ser provado, e esse presente precisa ser imitado, e ele tem que ser modelo para as pessoas. Você precisa crescer nessa fé, nesse tempo. E também é a fé salvadora, a fé que nós ouvimos na semana passada, que quando nós ouvimos sobre Jesus, o Evangelho de Jesus, nós ouvimos e essa fé vem a crescer. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso, mas eu me lembrei na semana passada também, meus irmãos, a respeito daquele momento em que o povo de Israel, quando foi libertado da escravidão do Egito, aconteceu uma coisa muito interessante. Deus os levou direto. Se a gente ler direito a história lá em Êxodo, a gente vai ver que Deus os tirou do Egito, eles passaram a pés enxutos pelo Mar Vermelho, e Deus os levou direto para o sul da Palestina, dizendo: essa é a terra, é a terra prometida, essa é a Canaã de Israel. E o povo se deparou ali naquela situação, e Moisés, o grande líder, ele escolheu de cada uma das 12 tribos de Israel uma pessoa que faria parte daquele grupo de 12, né? Eram 12 tribos, 12 espiões, ou 12 espias que entrariam na terra, eles conheceriam a terra, tomariam conhecimento da terra, voltaram impressionados. Depois de um certo tempo, voltaram impressionados. Os cachos de uvas, a terra que mana leite e mel. Que lugar impressionante, gente, é impressionante. Mas tem uma coisa, o povo daquela terra é como gigante, e nós somos como gafanhotos, ou seja, é tudo maravilhoso, mas nós vamos morrer. Aquele povo vai nos destruir. Se a gente quiser tomar aquela terra, nós seremos esmagados, porque somos como gafanhotos diante daquelas pessoas. Meus irmãos, houve um grande tumulto, e houve uma grande histeria, e as pessoas, todo o país, toda a nação, todo aquele povo que foi liberto do Egito, apesar de ter visto os grandes feitos, poderosos feitos do Senhor, as 10 pragas, o mar se abrindo, eles temem, são como gigantes, e nós somos como os gafanhotos, e Deus ficou irado com aquele povo. Diz a palavra que Deus disse: ninguém dessa geração vai entrar na terra prometida. Porém, 2 pessoas, Josué e Calebe, eles disseram: não, Deus vai nos dar força, Deus está conosco, Deus já mostrou que Ele está sempre do nosso lado, Deus é o nosso Deus, nós podemos confiar, vamos entrar, gente. Olha, a comoção foi tão grande que, por causa do testemunho dos outros 10 que tiveram medo dos gigantes daquela terra e do povo que preferiu ouvir a pregação do medo, do desespero, quase apedrejaram Josué e Calebe. Deus desviou a rota e fez com que esse povo caminhasse por 40 anos pelo deserto, até que toda aquela geração que não quis entrar logo na libertação, na terra da Palestina, meus irmãos, esse povo caminhou por 40 anos. E se eu te perguntar desses 12 espias, o nome dos 10 que não quiseram, eu tenho certeza que ninguém vai saber o nome dos 10. E a Bíblia cita. Mas nós vamos saber do nome dos 2 únicos homens daquela geração inteira que, depois de 40 anos, ainda tinham saúde e firmeza no seu físico, que foram generais e foram soldados que entraram e lutaram e tomaram a terra: Josué e Calebe. Esses são os 2 nomes. Nós precisamos aprender a termos uma fé no Senhor diante de qualquer circunstância, como a fé que tiveram Josué
e Caleb. Na semana passada nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Falamos um pouco a respeito de quando nós falamos de Jesus. Falamos a respeito do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o seu Filho, para alguém. E quando nós começamos a anunciar que Deus veio em Cristo Jesus, o seu Filho único gerado, para nos trazer perdão dos nossos pecados, para nos trazer o livramento da condenação, para nos lavar da nossa injustiça e nos trazer salvos, lavados, purificados pelo sangue de Jesus, de volta para a comunhão. Parece, meus irmãos, que vai havendo alguma coisa na alma do ser humano. Essa pessoa vai entendendo a respeito do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e diz a palavra que com esta mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a fé começa. A fé é gerada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor Jesus. E falamos muito a respeito disso na semana passada, mas hoje eu gostaria de dar um passo a mais e caminhar para o fim dessas duas meditações, dizendo: para termos uma fé para toda obra, nós seremos provados. Eu vou repetir isso para vocês. Para termos uma fé para toda obra, nós seremos provados. Não é dizer que nós precisamos ser provados, nós seremos provados. Escuta bem isso que Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos hoje de 1 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo diz assim a Timóteo, lá nos versículos 14 e 15: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Agora, ele vai usar um verbo muito familiar para nós, que nós já usamos semana passada: medita. Medita estas coisas e sê diligente para que o teu progresso seja manifesto a todos seja manifesto. Perceba, meus irmãos, aqui existe um movimento, um constante exercício de maturação da fé. Perceba isso, a minha fé, a sua fé, ela passa por um processo constante de maturação. Essa fé já existia, mas essa fé agora, Paulo está dizendo, essa fé precisa crescer até que ela seja espelhada nos seus ouvintes. E Paulo vai dizer assim, olha, aos seus ouvintes. Por que os seus ouvintes? As pessoas que constantemente, Timóteo era o pastor da igreja em Éfeso, e as pessoas da igreja em Éfeso constantemente ouviam a respeito da fé que existia em Timóteo, viam o seu progresso, viam o seu crescimento, iam seguindo o líder, o pastor Timóteo. Estão comigo aí, meus irmãos? Aí na sua casa alguém pode dizer amém comigo aí? Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, olha para a esposa, olha para o maridão e diga aí amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu chamar a atenção para dois detalhes. Há vários detalhes nesse parágrafo, mas nosso tempo é muito curto. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente. O jeito positivo de dizer essa frase e que revela a verdadeira intenção do discipulador Paulo é: seja empenhado. Cuide muito bem desse dom que há em você. Cuide muito bem dessa fé que há em você. Essa exortação, meus irmãos, nos ensina que há atitudes que nós devemos tomar. Se você quiser crescer na fé, tem atitudes que você precisa tomar, ou coisas que nós precisamos fazer para que a nossa fé em Jesus cresça e se fortaleça e não se apague. É um detalhe muito importante, porque quando você não está na carreira de fazer com que a sua fé cresça, exercitar a sua fé e permitir que a sua fé seja aprovada e você cada vez mais seja amigo de Jesus, mais próximo de Jesus, mais forte em Jesus Cristo, essa fé caminha no sentido contrário, ela precisa amadurecer. Esse medita, ser diligente, meus irmãos, é como uma plantinha, você planta e tem que cuidar, tem que regar, tem que tirar os bichos, tem que colocar fertilizante. Medita essas coisas e ser diligente. É justamente uma convocação para pensarmos cuidadosamente nas coisas que nós precisamos fazer, bem como nas coisas que nós devemos decididamente parar de praticar.
a fim de que a nossa fé seja exercitada e seja fortalecida. Os irmãos entenderam isso? Ao citar o verbo meditar, nós somos lançados diretamente para o Salmo número 1, que justamente nos dá uma lista abrangente de atitudes que precisamos parar de praticar, e em contraste com uma outra lista das coisas que nós devemos prazerosamente adotar como hábito na nossa vida. Acompanhem rapidamente aqui a leitura do Salmo número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem ou a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 verbos de movimento: andar, parar e sentar. Andar, parar e sentar. Você não pode se esquecer disso. O que a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Já observaram que muitos de nós hoje da fé no Senhor Jesus Cristo viemos daí? Nós viemos de andarmos segundo os conselhos dos ímpios, nós viemos de nos deter nos caminhos dos pecadores, nós viemos de nos assentar na roda dos escarnecedores, mas foi daí que Jesus Cristo nos tirou. Ou seja, saia daí, para que você possa crescer na fé. E o interessante, meus irmãos, é que eu já conheci pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, que disseram crer no Senhor Jesus Cristo, mas que não quiseram sair de lá. E o que aconteceu? Eles voltaram para lá e abandonaram a fé. Presta bem atenção. O versículo 2 vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, anota isso, medita, de dia e de noite. Ele não está dizendo que você vai ter que ler a Bíblia de dia e de noite. Ele está dizendo que você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, você tem que aprender a palavra de Deus e tem que pensar como que essa palavra de Deus se aplica à minha vida, como que esse conselho, como que esse mandamento, como que esse ensino, como que essa parábola, como que essa exortação da palavra de Deus, alguma coisa que vem da boca do Senhor Jesus, uma narrativa de uma história do Senhor Jesus, como que isso se aplica na minha vida, como que isso se aplica no meu casamento, como que isso se aplica na criação dos meus filhos, como que isso se aplica no meu trabalho, ou eu como patrão, ou eu como empregado, como que isso se aplica na minha vida como cidadão, como que isso se aplica na minha vida como amigo. Amados, aquele que medita na lei do Senhor, versículo 3, ele é como árvore. Agora nós vamos falar de resultados. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ou seja, quando eu vejo pessoas que caminham com o Senhor Jesus Cristo e que nesse tempo em que há milhões de pessoas nesse país que já estão desempregadas, e aqueles que nem nativos deste lugar são, e que têm trabalho e que inclusive dão trabalho para pessoas que são dessa terra. Meus irmãos, eu posso crer que essa pessoa, eu só posso crer que essa pessoa seja alguém que ama a palavra de Deus, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora está colhendo os frutos, na sua mesa tem comida, não falta trabalho, o seu teto sobre a cabeça da sua família está protegido e garantido, graças a Deus. Os irmãos estão me acompanhando, viram como que a fé, essa decisão de obediência, de submissão ao Senhor Jesus Cristo, ela é inabalável. Deixa eu caminhar mais um pouquinho com os irmãos. Vamos lá para Jesus Cristo. Deixa eu pegar um texto do Senhor Jesus que ele ilustra muito bem a relação que existe com a sua palavra, ouvir a sua palavra e as lutas da vida. Vou repetir isso para vocês. A relação da palavra de Jesus, ouvir a palavra do Senhor Jesus e as tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, nós lemos o Senhor Jesus dizendo assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha o verbo ouvir aí, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve, de novo, as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e que deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Acompanhe comigo 4 lições aqui, bem rapidamente. Jesus Cristo nos traz a palavra, Jesus Cristo nos refere, Jesus Cristo nos traz a palavra para que todos nós a ouçamos ou conheçamos, venhamos a crer, ou seja, a ter fé nessa palavra. Ouve e tem fé. A fé, meus irmãos, vem do ouvir a palavra do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, aquele que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou. Ou aqueles que ouvem essa minha palavra e colocam ela em prática, será comparado. Ele fala 2 vezes a respeito disso. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve as minhas palavras e não as pratica. A decisão é minha, a decisão é sua. Segundo, Jesus está nos dizendo, meus irmãos, que as tempestades dessa vida virão e que ninguém delas estará isento. Aí, figuradamente, Jesus fala a respeito das pesadas provas pelas quais todo mundo passa e passará durante a sua vinda, chamando-os essas tempestades ou essas provações de fortes chuvas e tempestades, ventos bravios, grandes enchentes, não é enxurrada não, grandes enchentes. Em João capítulo 16, 33, Jesus ainda vai dizer, essas coisas vos tenho dito. Eu já estou dizendo agora, é como se Jesus estivesse falando, eu já estou falando antes. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Vocês creem da minha palavra, porque quando essas coisas acontecerem, vocês terão paz em mim. E Jesus prossegue dizendo, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha apuro, mas confia no Senhor Jesus. E você vai ter paz no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, nessa expressão de Jesus Cristo, Jesus nos esclarece que a decisão de praticar as suas palavras pertence individualmente a mim e a você. Todo aquele, Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Aí Jesus Cristo vai dizer também, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Existe uma decisão. Existe um momento em que eu escuto, eu creio e eu faço. Existe um momento em que eu escuto, mas eu não creio e não faço. Então é uma decisão. E olha só, Jesus não está dizendo que todo aquele que ouve essas minhas palavras está predestinado para ouvir, ou todo aquele que ouve essas minhas palavras está predestinado para... Não, Jesus está dizendo que a decisão é minha, a decisão é sua. E em quarto e último lugar aqui nessa meditação, meus irmãos, Jesus trata exatamente do resultado direto na fé daquele que ouve, resultado, bem como daquele que despreza. Inicialmente ele chama o que decide praticar os seus mandamentos de pessoa prudente, aquele que nunca será abalado pelas crises da vida, pois a sua fé está edificada sobre rocha firme. Ao mesmo tempo que Jesus chama de insensato, de tolo, de bobo, aquele que simplesmente despreza, escuta, aprende, mas despreza as palavras, pois permanecerá fraco, como uma casa edificada sobre areia, que não resiste a nenhum embate da vida, não precisa nem vir enchente, basta uma enxurrada, e essa casa já caiu e essa pessoa está desesperada. Ouve e pratica. Exatamente, meus irmãos, exatamente como nós, hoje, aquelas pessoas citadas na palavra de Deus, os heróis da fé citados na palavra de Deus, e que nós reputamos dessa maneira como heróis, precisamente foram citadas ali para serem padrão, para serem espelho, modelo para nós, modelo de fé. Tiveram que enfrentar grandes lutas e aí colocar em prática a palavra de Deus. Passaram por lutas por causa da palavra de Deus, mas com a palavra de Deus, ou tiveram que provar a sua fé, que essa palavra realmente é fiel. Assim, meus irmãos, foi com Noé.
Noé, que pela fé teve que construir uma grande arca, porque Deus disse para ele: construa uma arca longe de rios e do mar, diante da zombaria, da crítica de todo o povo. Assim também, meus irmãos, foi Moisés, que teve que enfrentar pela fé a tirania do poder do faraó, o homem mais poderoso do mundo nos seus dias, e que no rompante de fúria tentou exterminar todo o povo de Israel. Assim, meus amados, o pastor de ovelhas, o jovem Davi, enfrentou pela fé e matou o impuro gigante Golias, o qual era temido por todos do exército de Israel, e mesmo pelo seu grande, alto e forte, bonito general e rei Saul. Assim também, meus irmãos, o profeta Elias enfrentou pela fé 450 sacerdotes de Baal no Monte Carmelo para provar que o seu Deus era o único Deus verdadeiro, num tempo de grande idolatria e incredulidade em todo Israel. Assim também, meus irmãos, os 12 discípulos de Jesus tiveram que enfrentar pela fé, em um barquinho precário, uma forte tempestade em alto mar, a fim de descobrirem que o seu passageiro mais nobre era o próprio dono dos ventos e das ondas altas, os quais mansamente lhe obedeceram a voz. Assim, Marta e Maria, também pela fé, meus irmãos, tiveram que ouviram o seu irmão morto, já de 4 dias, ser ressuscitado, para aprenderem que o seu maior amigo, o Senhor Jesus Cristo, é o dono da ressurreição, aquele que declara: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Assim, o apóstolo Paulo também teve que enfrentar pela fé o espinho na carne, um verdadeiro mensageiro de Satanás, para descobrir que quando somos fracos, aí é que somos fortes, pois a nossa fraqueza, é da nossa fraqueza que a poderosa e maravilhosa graça de Deus é revelada. Amados, vamos voltar para aquela pessoa que você se lembrou, que você conhece hoje, que é muito semelhante a Elias, que é semelhante a Moisés, que é semelhante aos discípulos, que é semelhante a Paulo. São pessoas do passado simples e que são pessoas simples hoje também. Quem é essa pessoa? Com quem você convive e a quem você conhece e que poderia dizer que essa pessoa é de Deus, que a sua fé em Jesus Cristo lhe inspira e motiva a querer ser como ela e a continuar a seguir a Jesus por todos os dias da sua vida. Seja um homem ou seja mulher que considere como uma pessoa de Deus, tenha a firme certeza de que, como você mesmo, essa pessoa também ouviu a boa e doce voz do Senhor Jesus chamando-a, e essa pessoa se rendeu a Jesus, abandonando os seus pecados lá na cruz do Calvário e o seguindo por todos os dias da sua vida até hoje. Seja um homem, seja uma mulher, que você julgue bem ser um exemplo de fé e vida com Deus e de grandes vitórias que lhe inspire na sua própria fé. Não se engane, pois você estará admirando a alguém que, ao passar pelos duros arranhões dos espinhos malignos da vida, ou pelas escuras tempestades noturnas de uma doença, uma crise, ou o abandono de uma pessoa amada, aprendeu pela fé a seguir somente a voz do bom pastor. Você estará diante de alguém que resolveu pela fé obedecer a um mandamento da sagrada lei, ao ter a oportunidade de um prazer carnal imediato, mas ao mesmo tempo mortal. Você estará diante de uma pessoa, amados, que ouviu e decidiu algo crucial por um ensino do Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ao invés de um ganho fácil desonesto. Ainda estará diante de alguém que pela fé preferiu imitar uma atitude humilde do humilhar e escarnecido Cristo lá na cruz do Calvário, em lugar da tentação, pelo poder e autoridade ou domínio sobre as pessoas, a fim de impor a sua própria vontade e personalidade. Eu li alguma coisa nessa semana que me chamou muita atenção, que diz assim: no meio dessa pandemia, dessa crise pandêmica, eu não quero um final feliz, eu quero ser feliz todos os dias. Há 6 anos atrás,
exatamente 6 anos atrás, eu participei no estado de Indianápolis de um retiro para homens, um retiro espiritual para homens. E naquele retiro espiritual, a última palestra que nós assistimos me chamou muita atenção e me impactou a vida até hoje, de esse homem que eu vou chamar de John. E o John, ele já estava há 6 anos atrás, com 82 anos de idade. E John começou a contar que em 1944, ele se alistou como Mariners aqui nos Estados Unidos. Se alistou como Mariners e houve uma confusão, um erro de papéis e de burocracia. E ao invés de o John, com recém ter feito 18 anos de idade, ter sido mandado para um campo de treinamento de Mariners, ele já foi mandado diretamente para o navio de guerra em um porto na Califórnia para ir para a Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Não fez nenhum treinamento e lá foi o John. E o John se apresentou finalmente ao capitão do navio, a sua autoridade maior daquela embarcação, e aquele capitão realmente confirmou: houve um grande engano, você não deveria estar aqui. Mas o capitão disse para ele: infelizmente, você já está aqui, e aqui você vai ficar. Um marinheiro sem nenhum treinamento, um mariner sem nenhum treinamento, 18 anos de idade, acabou de deixar a sua família, e já foi mandado imediatamente, por um erro burocrático, para a guerra. Ele disse que chorava e chorava, até que uma certa noite, orando, ele ouviu de Deus: confia em mim, porque eu vou com você durante todos os dias. Aquela palavra o consolou, o confortou, e ali ele aprendeu a ser um mariner na prática, até que a Segunda Guerra Mundial terminou e os Estados Unidos saiu vitorioso daquela guerra, e o John saiu vivo dessa guerra. Ele logo em seguida conseguiu um emprego em Nova York, numa fábrica de roupas. Logo mais tarde ele se tornou gerente dessa fábrica e logo mais tarde ele se tornou proprietário dessa fábrica. Depois que ele se tornou proprietário dessa fábrica, muitos anos se passaram, ele se casou, ele e a sua esposa tiveram filhos, eles abriram outras fábricas e uma grande companhia, uma grande corporação. Mais tarde, ele vendeu essa corporação e foi convidado, depois de mais 2 ou 3 empregos grandes que ele teve, sempre aparecendo esses empregos na frente dele, apareceu um convite para que ele se transformasse ou fosse aceito como CEO do Habitat for Humanity. E ele foi o CEO do Habitat for Humanity, que é a maior non-profit organization do mundo inteiro, Habitat for Humanity. E ali ele ficou, meus irmãos, até ele se aposentar aos 67 anos de idade. Uma vez um amigo, depois já de aposentado, que tinha uma marcenaria, estava quebrando, pediu para que o John o ajudasse, e ele se tornou o proprietário dessa companhia, dessa marcenaria, e essa marcenaria passou a fazer utensílios sagrados, mesas de Santa Ceia, altares de igrejas, púlpitos onde talvez milhares de pregadores aí pelo mundo hoje usam esses púlpitos para anunciar a palavra de Deus pelo mundo inteiro, e taças de madeira e elementos para a Santa Ceia. O John se tornou o dono dessa companhia. E quando eu o conheci nesse retiro aos seus 80 anos de idade, 82 anos de idade, ele havia passado já essa companhia para outras pessoas, e ele nos disse o seguinte: quando eu aceitei o convite para fazer essa palestra nesse retiro de homens, o John disse: eu fui ao meu médico e fiz alguns exames, e há um mês atrás eu descobri, o meu médico me disse: eu tenho uma doença, e eu vou morrer por causa dessa doença em 3 meses. E eu disse assim: 3 meses eu tenho? E o médico disse: se você fizer o tratamento, você vai viver mais 6 meses, ou seja, 9 meses. E depois que ele saiu do consultório, ele disse que orou, e ele fez a mesma oração que ele tinha feito lá no barco, aos 18 anos de idade: Deus, eu estou aqui,
venha comigo. E ele ainda disse mais uma coisa: Deus, eu sempre segui os seus passos e fui para onde o Senhor me mandou. Eu estou aqui e tenho mais 9 meses de vida. Senhor, nesses 9 meses de vida, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu ainda faça na tua obra. Meus irmãos, diante da morte, ele não viu a morte como morte, ele viu a morte como um encontro. E viu o tempo que lhe restava aqui ainda, como uma oportunidade que Deus ainda estava lhe dando para que ele continuasse servindo ao Senhor. No final do ano passado, em 2019, eu encontrei-me com um velho amigo do John e perguntei como é que foi o final da vida do John. E esse amigo disse: final? O John ainda está vivo. Quando eu me lembro do John e do seu testemunho, eu olhei para aquele homem e disse: Deus, eu quero ter essa fé. Eu quero ser como esse homem, porque esse homem, como Moisés, como Elias, como Davi, como o apóstolo Paulo, ele é um modelo de fé. Nos dias de hoje, é meu herói na fé que confia no Senhor em todas as circunstâncias. E a palavra de Deus nos diz: aquele que confia no Senhor, aquele que teme ao Senhor, não se abala de más notícias. Creia no Senhor Jesus. E eu queria orar com você agora. Pai, nesse momento em que nós estamos compartilhando a tua palavra, e lembrando da palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã que comigo está compartilhando da tua palavra nesta manhã. Nesse momento e nesse tempo de crise, de pandemia, em que existem até pessoas que já tiraram a sua própria vida por causa do pânico, do medo e do pavor. Senhor, que a palavra do Senhor Jesus encontre nesse coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está escutando sobre Jesus, sobre a vida e a salvação e o perdão que existe em Jesus. Que o seu coração seja como uma terra boa e que a semente, que a palavra do Senhor como semente boa caia nessa terra e ela encontre ali o ambiente para germinar, para brotar, para crescer e se transformar numa grande árvore e produzir muitos frutos. Senhor, fortalece a vida do meu irmão, fortalece a vida da minha irmã. Talvez, ao ouvir a tua palavra nessa manhã, alguém com seu coração ardente quer se entregar, quer se encontrar com o Senhor Jesus. Entra nesse coração, Senhor, faz uma obra de perdão, faz uma obra de libertação, faz uma obra, Senhor Deus, em que o Senhor mesmo venha morar nesta vida. O Senhor é aquele que nos diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar, e eu vou sentar com você, e eu vou cear com você. Eu serei o teu amigo. Senhor Jesus, entre nesse coração agora. Traz da sua paz, traz do seu perdão, traz da vida que só o Senhor pode nos dar nesse tempo de morte em que nós estamos vivendo. É no teu nome, Jesus, que nós oramos e que nós abençoamos essa pessoa, esse irmão ou essa minha irmã. No teu nome, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Deus abençoe você grandemente nessa semana. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de realizações, que nós possamos viver aquilo que nós somos em Cristo Jesus, pois a palavra nos declara que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Seja abençoado com essa palavra, nos acompanhe com as nossas atividades durante essa semana e mais uma vez eu desejo uma semana maravilhosa para você e toda a sua família. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja convosco, hoje e para todo sempre. Amém. O Ministério de Ação Social da Igreja Nova Esperança continua recebendo doações de alimentos não perecíveis para a montagem e distribuição de cestas básicas. Se você quiser participar,
Procure a igreja através do número 407-275-6161. Você, mulher, está convidada a participar do Café das Amigas online, que acontece pelo Zoom às segundas-feiras às 5 da tarde. Para receber o convite, basta enviar uma mensagem para 407-275-6161. Tem sido um tempo de troca de experiências, de oração e de muita alegria. A nossa escola bíblica, EBINE, continua a todo vapor toda terça-feira às 7h30 da noite, também pelo Zoom. O pastor Sandro Ferreira tem nos ensinado sobre Atos dos Apóstolos e tem sido um tempo edificante. Para participar, envie mensagem para 407-275-6161. Na quarta-feira, às 8 da noite, temos o Bate-Papo dos Homens, um tempo de oração e de edificação pelo Zoom. Também para participar, envie uma mensagem para 407-275-6161. Convide seus amigos. Nessa sexta, a partir das 7h50 da noite, estaremos online no nosso canal do YouTube para participar da Noite da Esperança, nosso culto de oração. Participe, coloque seus pedidos e venha ser extremamente edificado pelo Senhor. Para enviar seus dízimos e ofertas, você pode usar o aplicativo da igreja na opção Giving, nosso website na página Colabore, o aplicativo Cash App, usando o cifrão Igreja Nova Esperança, ou enviar uma mensagem para 407-275-6161. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu